Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio aqui no The BorbaCast. Hoje convidei para conversar aqui o professor Luiz Augusto Fischer, que todo mundo conhece dos livros, né, das aulas na URGS, também do Cafezinho, uma temporada longa que fizemos juntos, e vamos falar sobre tudo isso, vamos falar sobre os novos projetos, os que estão em andamento, os que ainda virão. E aí resolvi convidar dois amigos, né, que têm ligações com o Fischer também e comigo, Arthur de Faria, que, né, está ali com sua barba cultivada, e a Fecris de Vasconcelos, E né, tem coisa mais importante para fazer, porque ela não está nem olhando para nós, né? Ela tá ali Claro que eu tô esperando o Mauro jogando Candy falar Crush. para apresentar. Tô jogando cobrinha no celular. E resolvi convidá-los para trazer um pouco mais assim de conteúdo, né, para o nosso bate-papo, já que todo mundo Curtido, como aqui diria o Brizola. todo mundo aqui conhece bem o Fischer, então podemos daí fazer uma boa conversa. Tudo bem, professor Fischer? Tudo bacana, tudo bem com vocês, Fecris, Arthur de Faria, Mauro Borba. Muito feliz por estar aqui. Vamos ver se eu consigo dizer coisa com coisa aí, né? Eu acho que a essa altura do campeonato, Fischer, ninguém tá dizendo coisa com coisa. É, Ainda mais que eu tô saindo de um cancelamento. Eu fui cancelado no Facebook, né? Não sei se Não sabia. Olha, eu mesma não acompanhei Opa! isso. Conta pra gente. foi uma... enfim, como eu tô lançando um livro, eu dei umas entrevistas aí, e aí sem nomes, mas enfim, um sujeito pegou uma resposta minha, assim, tirou Hum. do contexto geral, e na resposta o cara me perguntava sobre pessoas interessantes, escritores interessantes hoje em dia, e eu disse assim, no Vai da Valsa, respondi por e-mail, né? Citei lá uns nomes assim que me vieram na cabeça, não fiz nenhuma conta, nenhum cálculo de conveniência, nem nada, fui simplesmente dizendo, e aí alguém disse assim, pô, tem pouca mulher. Pô, aí foi o que tinha, sei lá, tipo, não me lembro mais, mas tinha, sei lá, 12 ou 14 homens e 3 mulheres, ou 4 mulheres, algo assim. E aí, cara, foi o que bastou para cair o mundo, assim, sabe? Que esse cara quer? Pô, não tem noção. Tantas mulheres escrevendo bem. Daí o outro já entra e diz, a fulana e a fulana. Aí linkava, chamando a fulana para conversa, né? E aí, cara, não, assim, no primeiro dia eu acompanhei um pouco, aí chegou uma hora que eu digo, putz, mas isso é um delírio, né? Aí eu disse assim, olha, fiquem à vontade, cada um acha que quiser, é possível que todo mundo tenha a lista melhor que eu e saiba mais do que eu de literatura contemporânea. Eu só queria dizer o seguinte, faz quase 40 anos que eu faço crítica literária e publico coisas e tal, e estou publicando um livro grande agora sobre história da literatura, então só queria dizer isso, isso aí não é tudo que eu penso, entendeu? Tem mais do que isso. E aí eu parei de olhar. Mas aí amigos me contaram que nos 2 dias seguintes continuou aquele troço. E só assim escritor, candidato a escritor, entendeu? Aí entra, enfim, gente que me conhece há bastante tempo entrando nessa conversa. bah, eu nem fiquei Eu sabendo. também não, eu não frequento mais Melhor, né? o Facebook. Mas isso, aliás, é uma prova de como essa bolha é uma bolha, entendeu? É uma pequena bolha. E é isso, não pode comprar pelo valor de face, né? Essas Não. É o tribunal do Facebook, já dizia o Tom Zé, Não, e quase e aí 10 anos atrás, eu ficava né? pensando assim, peraí um pouquinho, do que mesmo que eu estou sendo acusado? Tá, exato. um crime de opinião, digamos. Bom, tá. Nessas horas eu lembro sempre do livro aquele do Michel Laub, O Tribunal da Quinta-feira, que é exatamente isso que estava enfrentando, Fischer, o Tribunal da Quinta-feira. Mas olha, essa necessidade que as pessoas têm de performar, né? Mesmo pessoas que te conhecem, que conhecem teu trabalho e que sabem, né? E as pessoas precisam performar, né? Nas redes, assim, isso é Isso muito é maluco. uma coisa assim que a nossa geração, a minha e do Mauro, vocês são mais jovens, o Arthur é meio, mais ou menos, né? Mas, Meio. mas eu me lembro assim, porque eu dou aula há muito tempo, né? Enfim, dou aula desde 1980, então... E eu trabalhei na prefeitura de Porto Alegre durante 4 anos, na primeira metade dos anos 90. Então eu fiquei 4 anos sem dar aula. E eu me lembro exatamente disso, assim, quando eu voltei para dar aula,
estava já uma onda diferente do que era antes, né, até então. E uma das coisas que me chamava a atenção era esse negócio de ação direta, sabe? Por exemplo, tinha se perdido uma coisa que eu acho, na minha formação era importante, que era a ideia de representação, sabe? Tipo assim, tu vai discutir, tu tem uma tese, pô, vou falar com os caras, falar com o meu representante, sabe? Uma ideia assim de que tu tem canais, né? E eu me lembro que já naquela época, no final dos anos 90, já tinha essa coisa assim de dedo na cara, sabe? Enfim, é isso, é um outro momento histórico, né? E sei lá. Sabe que E tu- dar e- aula nessa desculpa, Arthur, Não fui eu. Mauro, cortei Não, você. eu ia só complementar que a gente tem que lidar com isso agora e administrar isso, né? Quer dizer, de que forma tu atua na rede social, né? Porque nas nossas atividades, se a gente trabalha com comunicação ou com ensino, algo, né, dessa área toda, não pode simplesmente sair fora, né? E não vou usar mais, né? Não dá, né? Então tem que lidar com isso, né? É isso. E essa vida dando aula online, né, Fischer, imagino que tu esteja passando por isso, porque uma coisa que apavorava muito, não sei vocês, Mauro e Arthur, se vocês passaram por isso, assim, algumas vezes, mas quando começaram a falar, filmem seus professores na aula, não sei se vocês se lembram no começo desse Claro, governo, que claro. começaram a dizer Uhum. para filmar os professores na aula. Eu já ficava meio espiada, assim, né. Daí agora, no online, eu já vi acontecer com colegas, assim, de alunos gravarem uma parte da aula e compartilharem fora de contexto um trecho, né. E mesmo quando a pessoa não tem razão, né, mesmo se tu estiver falando uma bobagem, assim, completa, tipo, é uma baita invasão de privacidade e mina, né, esse ambiente que tu tem Uhum. essa com os alunos, né. Contexto é tudo, né? Não adianta. Uhum. Mas, Fischer, tu falava ali que é professor desde 1980, né? As tuas atividades hoje, assim, tu tá dando aula, tu é jornalista e escritor, né? Ou tem mais alguma coisa que a gente não saiba? Não, jornalista eu não sou picareta. Não, eu sou professor, eu já podia estar aposentado pelo tempo de serviço, né? Mas, enfim, acho que ainda tenho lenha para queimar aí Eu podia estar matando, podia estar roubando, mas estou dando aula. E a novidade da minha vida, que a Fê Cris conhece bem de perto, e o Arthur também, por colaborar, é que eu me envolvi na criação da revista Parêntese, e que é do grupo Matinal, etc., né? Então, eu tenho feito, sei lá o quê, sou curador, palpiteiro, agitador, e eu me valho muito do fato de conhecer muita gente, né? Nesse tempo todo de janela que eu tenho. Então, é uma coisa muito legal. Assim, posso dar um exemplo desse momento. Assim, agora, não sei quando é que o prezado ouvinte vai ouvir isso, mas, enfim, agora, há poucos dias atrás, morreu o Elton Manganelli, que era um artista plástico assim, muito querido, que casualmente eu conheço desde a minha adolescência, porque a família dele era vizinha da minha, né? E aí ele morreu, eu digo, puto, o Elton, sabe aquela coisa assim que se eu não trabalhasse na Parentes agora, eu não sei o que eu faria. Talvez eu escrevesse alguma coisa e postasse no Facebook. Mas aí eu digo, pô, vou falar com as pessoas. Daí me lembrei, Lelei Teixeira era muito amiga dele. Mandei um e-mail, Lelei, escreve um negócio para nós, não sei o quê. Aí ela disse, não, mas tu tem que falar com o Leandro Celister, que é o cara que trabalhou com ele. Aí mandei pro Leandro. E aí acabou que, sabe, em pouco tempo, assim, a gente arrebanhou textos, imagens e tudo para fazer para fazer um luto, né, pela morte do Elton. Então, esse é o tipo da coisa que depende menos de talento e mais de quilometragem rodada, né? E é isso. Enfim, eu milito nesse meio há muito tempo, né? Escrevo para jornal há muito tempo. E aí é isso. Eu fico muito feliz assim de poder fazer esse meio de campo e trazer um monte de contribuições e ideias, né, para um veículo digital, né, como é a Parêntese. E é isso. E a Parentes, então, é um projeto que tu atua como
no conteúdo, assim, tu não é o... Porque circulam boatos por aí de que tu é o dono do projeto, que tu é o cara que que colocou o dinheiro. O dono da porra toda. Não, eu sou sócio mesmo da empreitada. Sou sócio no sentido formal, assim, né, da empreitada. E eu escrevo também, né? Mas eu realmente faço esse pivô, assim, convido pessoas e tal, né? Faço revisão de texto de vez em quando. O Arthur, por exemplo, colabora sempre. Eu sempre reviso o texto do Arthur porque ele escreve muito mal, então eu tenho que... Calma, contém ironia. Hoje em dia é bom explicar. Não, o Arthur escreve muito bem, tem uma inveja danada do texto dele, só que eu sei botar pontuação melhor que ele, só isso. E não erra nunca o havia. O haviam, tudo isso eu sei. O Arthur, a gente começou, né, quando eu estava escrevendo Prezados Ouvintes, não, foi o livro da Pop Rock, né, que o Arthur ainda estava lá na rádio, e aí eu escrevi e passava para ele me entregava a cópia revisada, então eu tinha uma pasta revisado pelo Arthur e não revisado pelo Arthur. Imagina se eu tivesse... Isso é porque tu não chegava no Fischer. Mas sempre que a gente fala da parêntese, eu leio a parêntese, eu nunca tive a oportunidade de ver vocês dois juntos falando, né, assim, ultimamente da parêntese, mas eu lembro sempre da Capacete. O Arthur me emprestou uma vez uma pasta cheia com as edições da Capacete para ler. E como era legal também, né? Que era uma revista, era uma ideia de parêntese mesmo, era uma revista que a gente fez em 1992. Não, acho que 93, não me lembro, por aí. O Carlos Branco, o Jimmy Joe, o Eduardo Aigner, fotógrafo, e eu. E o Branco cuidava da parte comercial toda, e daí quando o Branco desistiu, a revista acabou. E daí ele resolveu ficar rico, daí conseguiu, mas a revista acabou, né? Mas isso era daquele tempo do papel, né? Que era uma outra... vendia em banca de revista, né? Vendia em banca de revista. Que isso, banca de revista? Que horror. Exatamente. Eu ainda moro perto de uma, que não é banca, né? De uma revistaria ali, aquela clássica ali na frente do HPS, que o cara resiste e sobrevive, né? Mas voltando aí, Mauro, só para te dizer então o que eu faço mais, então eu dou aulas, eu colaboro bastante na parêntese, e tenho uns projetos de trabalho assim bem bacanas, e sou pai de 2 adolescentes, né? Aliás, de um adolescente e de uma guria pré-adolescente. E isso então é uma outra maravilha, né? Sim, tu e o Mauro Borba eram da Associação dos Homens Velhos Sem Filho, né? E ambos saíram mais ou menos na mesma época. Exatamente. É verdade. É porque nós somos jovens, entendeu? Essa é a nossa juventude. Eu lembro quando o Fischer chegou para mim e disse, acho que foi o Ney Lisboa, né, que teve antes, né, da gente. Isso, exatamente. E o Ney também era da associação, né? E aí o Fischer chegou para mim, olha só, o Ney vai ser pai. Agora nós vamos ficar, a associação vai ficar debilitada, né? Nós vamos ter que dar um jeito. Aí a gente providenciou, então hoje a associação não existe mais, né? A associação não existe. Não, depois de nós ainda o Marcelo Carneiro da Cunha teve filho também, que era outro renitente, né? Não queria ter filho. E a minha está se formando em psicologia, gente. Coisa boa. O Arthur nesse ponto foi além, foi adiante do seu tempo, né? Maria Antônia vai fazer 23 e 23. Formar-se em psicologia. O tempo passa, o tempo voa e a poupança do menino quebrou, né? Mas eu queria que o professor falasse também dessa coisa do... fazer aquela velha defesa do professor, né? Que eu acho tão fundamental nesses tempos de hoje, mais do que nunca, né? Nessa era Bolsonaro, assim, porque de tudo que tu faz na vida, e tu faz um bocado de coisa, tem mais um monte de coisa que tu não falou, eu acho que a coisa central, assim, né? A coisa que rege a tua vida é ser professor, né? Professor, filho de professor, irmão de professor, primo de professor e tal. Eu sou dessa... uma família de mestre-escola. Uhum. Não é uma coisa central na minha vida, né? Que
já outras vezes eu tive a oportunidade de dizer isso, porque eu me dei conta disso muito cedo, que quando eu entrei na faculdade, saindo do colégio, eu entrei no curso de geologia. E fiz 2 anos do curso de geologia, então eu estava destinado a ser um dos corruptos da Petrobras, talvez, né? Ou de ir para o sertão catar pedra e tal. E aí, quando eu estava no final do 2º ano, numa crise assim espiritual imensa, porque eu não conseguia ser feliz naquele mundo lá das pedras, aí eu fiz outro vestibular para letras. E aí, quando eu entrei na letras, cara, foi assim, eu me lembro da primeira aula que eu assistia, uma aula de História da Linguística. Meu Deus! Eu cansado com negócio de cálculo e física, umas coisas de química. Química, para mim, é que nem teologia, entendeu? Tem que acreditar naqueles negócios lá. O elétron salta. Porra, elétron salta? Mas, enfim, tudo bem, né? Digamos que exista. Aí, quando eu chego na aula lá de História da Linguística, eu falo, não, para o Platão, a concepção de linguagem... Aí, sabe, eu digo assim, aquilo ali foi música para os meus ouvidos. Fiquei numa alegria enorme, assim, e então digamos, eu demorei assim para encontrar o meu lugar, demorei lá na juventude, né? Mas assim que eu me encontrei nesse curso, enfim, para estudar literatura, em seguida, eu estava no último ano da faculdade, comecei a dar aula em colégio e logo assim, sabe, me achei, assim, vi que aquilo ali era o meu mundo. E ainda eu tive a sorte de sempre ter emprego muito bom. Então é isso, eu tenho essa sorte assim de trabalhar numa coisa que realmente eu gosto desde muito cedo e de ter isso, né, de ter encontrado o meu lugar no mundo, digamos assim, né? Uhum. E aí por isso o Arthur lembrou bem, né? O meu pai foi professor a vida inteira também. E o meu pai teve isso, meu pai era professor de noite no colégio estadual e de dia ele trabalhava na burocracia, era administrador de porcarias e tal, né? Trabalhava com tabela, número e tal. E eu via o meu pai muito infeliz na administração burocrática das coisas, e muito infeliz, né? E muito faceiro dando aula. Eu me lembro assim, a alegria dele, domingo de noite, corrigindo prova dos alunos e tal, mas com gosto, sabe? E aí, enfim, me dei conta que era isso, assim, era um pouco pelo exemplo dele, mas um pouco porque eu também vi que isso era bom para mim. Pronto, aí quando eu engatei, é isso, até hoje eu sou, enfim, eu faço o sarau elétrico, por exemplo, todas as semanas há 22 anos, né, com a Kátia Suma e agora com o Diego Grando. E aí eu sou chamado de professor, às vezes eu fico meio constrangido, assim, de ser chamado de professor. Professor público, assim, para mim ainda é o Rui Osterman, né? Mas, enfim, é legal, é isso, é uma identidade pessoal e uma identidade profissional, assim, que se combinaram muito, muito rapidamente. É isso. Sou feliz, sou daquelas pessoas que encontraram felicidade no trabalho. E tu dá aula na URGS, Fischer? Essa Dou aula na URGS desde 1984. Em escola não. Não, Ou escola já eu dei aula no começo da minha carreira, assim, desde 80 até 87 eu dei aula em colégios e cursinhos, né? E aí em 87 aí eu peguei um regime de trabalho grande na universidade e fiquei só na universidade, assim. Eventualmente eu dou uma palestra aqui, uma oficina ali e tal, em paralelo, mas a minha vida é de professor. E como eu sou professor universitário, então aí eu tenho toda aquela coisa de orientar trabalhos, orientar pesquisa, mestrados, doutorados e tal, né? Inclusive o Arthur de Faria, cuja careca brilha agora, em parte, porque está fazendo doutorado. Não, o Fischer foi meu orientador de mestrado e de doutorado. E eu, mais do que isso, né, a Áurea, minha cônjuge, e o Fischer foram as pessoas que me convenceram a voltar a estudar e fazer mestrado e depois o doutorado. Mas deixa eu dar o depoimento de... Eu estou lá, né, indo e voltando há quase 20 anos, né, lá na Letras da URGS. E o Fischer é muito guru, assim, de uma turma considerável de gente, assim, né? Agora, inclusive, eu estou dando aula também pela parêntese, o meu curso de História da Música Popular Brasileira, que é um curso que eu tenho dado na especialização lá da URGS. E alguns dos alunos que estão fazendo, eu não sei nem se tu sabe disso, Fischer, um dos meus alunos é o Paulo Guedes,
O verdadeiro Paulo Guedes. Ah, sim. Levan Paulo Guedes, que é o guru do Fischer, o mentor do Fischer. E outro é o Ian Alexander, um australiano genial, que é professor lá, que veio, foi meu colega quando eu estava fazendo mestrado, ele estava fazendo doutorado, sempre orientados pelo Fischer, né? E hoje ele é professor lá. Assim como outros vários professores que foram meus colegas quando eu estava fazendo mestrado, eles estavam fazendo doutorado e estão dando aula lá. E é uma coisa, nessas aulas, por exemplo, de história da MPB, que não tem nada a ver, tu é uma das pessoas mais citadas, assim, porque todo mundo te ama. Olha só, né? Só os queridos. Porque tem uma coisa muito importante, e eu só fiz mestrado e doutorado por causa disso, que também é não só do Fischer, mas de toda a turma lá em torno do Fischer, e do Fischer e do Homero, que são os decanos o Homero Viseu Araújo, que é essa coisa de dessacralizar a universidade, a academia, né? De trazer a academia para a vida real, de aproximar o mundo de fora do mundo de dentro e o mundo de dentro do mundo de fora, né? E isso, durante uma época, inclusive, isso fez que muita gente torcesse o nariz para ti, né? Mas eu acho que agora já foi, né? Agora já está tudo dominado. A vantagem de ficar velho, entre outras coisas, é essa, que tu fica meio... Os caras olham para ti e ou respeitam ou tem pena de ti e dizem, você não vai mudar, né? Então, deixa assim, não contraria ele, né? Meio maluco. Mas é isso, com o tempo tu acaba descobrindo um jeito, né? A universidade tem esse negócio, né? Todo mundo que dá aula na universidade se julga um sol, né? Um sol em torno do qual o mundo todo deve se organizar. E isso tem implicações, né? Enfim, não quero dizer que eu seja melhor do que ninguém, né? E certamente não sou, tem muita gente muito interessante, mas em parte isso faz sentido porque quem está na universidade tem essa coisa de pesquisa, de descobrir, de estar ou presumir estar na ponta do debate da sua área e tudo, né? Então tem um pouco desse negócio do cara se sentir meio herói, né, do conhecimento. Mas eu sempre tive esse lado, por assim dizer, jornalístico, né? Eu queria dizer. Se eu tivesse pensado, talvez eu tivesse feito comunicação na minha vida, né? Porque eu gosto muito desse negócio de participar da conversa pública, eu levo muito a sério a opinião pública, eu leio muito jornal desde sempre, e eu fui formado por 2 veículos, assim, digamos, na minha intimidade mesmo, quem fez a minha cabeça foi o Pasquim e a Rádio Continental, em Porto Alegre. Assim, a minha sensibilidade foi feita por isso, não pelo colégio, entendeu? Eu sei o que eu sei, eu fui atrás das coisas que eu queria, porque eu lia no Pasquim. No Pasquim, o Sérgio Augusto dizia aquelas coisas, eu dizia, tem que ler isso aqui. Paulo Franz comentava um filme e eu ia atrás, entendeu? E às vezes não concordando, mas às vezes tinha uns caras meio chato, meio velho, sei lá, o Armindo Blanco, que fazia crítica de teatro, às vezes era meio reacionário, mas tudo aquilo ali era muito vivo, né? Muito... É isso, eu não peguei o começo do Pasquim, né? Eu sou de 58, o Pasquim começou em 69, mas a partir de 72, por aí, eu tinha uns 14 anos, eu comecei a ler por causa de um primo mais velho, que me disse, tem que ler, aqui é que tá o negócio e tal, né? Toda coisa de contestação e tal, daquele contexto, daquele mundo. E eu ia comprar toda semana na banca, existia banca também na época, né? Eu ia lá na banca, comprava, lia, mas eu lia assim com ardor. Eu não entendia metade do que eu lia, mais da metade, mas aquilo falava a minha língua. Esses tempos até um aluno meu, bem jovem agora, viu uma imagem digitalizada do Pasquim e disse assim, os caras já faziam meme naquela época. Total. Meme, porque pegava uma ilustração e botava um balão ali, brincalhão, né? Aí eu digo, mais ou menos isso, né? E mesmo agora voltando a parênteses, né? Às vezes, quando a gente está discutindo o que fazer na revista, eu tenho na memória o Pasquim, né? E tu sabe que para mim foi bem importante o Pasquim também. Eu sou 10 anos mais jovem do que vocês, mas o meu pai comprava. Eu me lembro que eu esperava o pai chegar com o Pasquim. Eu lia inteiro e mais ou menos como tu, me deixou um pouco consolado, porque eu entendia metade do que tinha ali, né? Isso.
Se tu que é mais velho também entendia metade, então eu tô bem, tô consolado. Mas era muito fundamental o Pasquim. Gente, e tem online inteiro, né? Dá para ler inteiro. Claro que a coisa, hoje ele vai soar escandalosamente machista, por exemplo, né? Mas em outros aspectos ele tem uma iconoclastia que é muito saudável até hoje, né? Assim, Mas essa ligação do Fischer com o jornal e né, até com a rádio, assim, explica o fato de tu ter participado do cafezinho, por exemplo, né? Que era a figura do professor que vinha com os livros embaixo do braço, né? Participar de um programa que era uma conversa engraçada, mas sem um fundo de discussão jornalística, né? Assim, e ao mesmo tempo aconteciam algumas discussões, né? Então a nós surpreendia também que tu chegava ali e não, digamos assim, não te assustava aquele ambiente meio como é que algumas pessoas dizem, de abobrinhas, assim, né? E tu entrava ali... Não me mexava para a conversa. Exato, Tá aí a explicação, então, Fischer. Por isso que tu funcionou no cafezinho. Exatamente. Eu admirava muito, eu ouvia sempre o cafezinho, então tinha muito gosto por isso, né? É como é que eu posso dizer assim, uma experiência daquelas marcantes da minha vida, que eu saía lá do Campos do Vale, de Viamão, lá atravessava aquela BR horrorosa para ir até Canoas, né? Naquela hora pesada ali. E, pô, era legal. Depois a gente não ia almoçar, né, Arthur? Exatamente. Não, e eu fiz isso todo o meu mestrado só o mestrado. Fiz isso todo o meu mestrado. E o começo do doutorado, eu acho, ainda. De ir do campus para lá. Agora, e tu vê, e a tua colega, nossa amiga Kátia Suma, a gente tentou, né, Mauro Borba? Mas a Kátia, nossa, se sentia vontade como um elefante numa cristaleira no cafezinho. Não, a Kátia não funcionou. Ela disse, cara, não é para mim. Não vai dar. Mas, Fê Cris, faz uma pergunta pro professor aí. Não, eu queria ouvir. Faz uma pergunta aí, professor. Faz uma pergunta. Professor. Não, eu queria ouvir mais sobre o teu último livro, Fischer. Estava olhando aqui. Se propõe a pensar a história da literatura brasileira. Como é que é o livro? Conta pra gente um pouco mais. O livro é isso mesmo. Ele é uma... Tu tá com ele aí à mão? Sim. É porque senão o meu também. Tá aqui, ó. Bonita capa, hein? Para quem tá ouvindo no Spotify, tá ótima de ver essa capa. O dorso é bonito também, ó. Mas diz o título, que o título é muito bom. O título é Duas Formações, Uma História. E o subtítulo é Das Ideias Fora do Lugar ao Perspectivismo Ameríndio. Agora explica ambos. E ainda tinha um segundo subtítulo. E daí eu tive que limar, né? Mas, na verdade, tinha um segundo subtítulo que era Para uma Nova História da Literatura Brasileira, que explicava também um pouco que enfim, demora para o cara achar. Bom, mas é assim, respondendo para a Fê Cris. Assim, eu estudei, fiz o curso de letras e assim que eu desisti da geologia, eu entrei no curso de história. E naquela época, então, a gente podia ter duas matrículas, eu fazia letras de manhã e história de tarde. Mas eu fui estudar história por causa da literatura. Eu já estava claro para mim assim que eu queria estudar literatura. E não cheguei a me formar em história, mas eu desde aquela época lá, eu desisti do curso, sei lá, em 82, porque já dava aula, não tinha mais tempo. Mas desde aquela época eu me mantenho bastante atualizado com o debate historiográfico, né? Que de lá para cá, nesses 40 anos, ele mudou enormemente. Por exemplo, quando eu tive aula lá na faculdade, ainda os professores diziam assim que a gente nunca ia conseguir ter uma boa história da escravidão porque muitos dos documentos tinham sido queimados, né, pelo Rui Barbosa, quando foi primeiro-ministro da Fazenda republicano, mandou queimar os arquivos do Porto do Rio de Janeiro para evitar que os antigos proprietários pedissem indenização. Isso tudo é verdade. Então a gente dizia, não vai dar para contar. Bom, aí o que aconteceu nesses 40 anos é que começou justamente a ter pesquisa profissional no Brasil. Um monte de mestrados, doutorados e tal. Então, em tudo que é lugar, tu começa a ter assim, o cara que vai estudar, como não tem o registro do Porto do Rio de Janeiro, tá, mas tu tem o registro
por exemplo, de batismo de filhos de escravizados na Capela de Viamão. Aí tem um cara que fez um mestrado sobre isso, entendeu? E aí ele fez um levantamento e disse, olha, durante o período tal, tantos foram nanani, nananana, e a partir disso, de uma coisa, digamos, bem miúda, assim, sabe, formiguinha, começou a ter um acúmulo de informações absolutamente fascinante. E aí aconteceu a internet e o computador pessoal. E o resultado é que, então, nos últimos 20 anos que tem internet e computador pessoal, e nos últimos 10 anos que tem smartphone, todos esses dados de todo o Brasil, das Américas e de todo o Ocidente, esses dados estão conversando entre si. Então, qual é o resultado? O Laurentino Gomes agora escreve esse livro sobre escravidão, um livro maravilhoso, porque tu pode dizer assim, entendeu? Foram 3 milhões e meio de escravos saíram não sei da onde no período tal, ou seja, e isso muda muito o jeito de falar de história. Bom, então, voltando à tua pergunta, eu não perdi nunca o gosto por estudar história. E eu acompanho, assim, a minha geração cronológica de historiadores, assim, tem uns caras geniais, como o João Fragoso, Manolo Florentino, Hebe Matos e tal. Então, o que é esse livro, Fê Cris? Agora eu vou te responder. Esse livro é uma tentativa de perguntar para a história da literatura como é que ela deveria se comportar, tendo em vista o que a gente sabe de história hoje em dia. Entendeu? Sabendo mais sobre escravidão, sobre vida cotidiana no Brasil, sobre o que era o Brasil da época do ouro, entendeu? Porque hoje em dia, voltando ao exemplo, hoje em dia tu tem assim uma monografia de um cara, ou um TCC, ou um mestrado, do cara que estudou os caras que construíam casa na cidade de Ouro Preto entre 1730 e 1750. Tá escrito lá, tem a história dos caras, entendeu? É isso, é um material maravilhoso. E aí, a nossa história da literatura é conservadora, como acontece em vários lugares, e a história da literatura sempre foi uma linha auxiliar do nacionalismo, né? Desde que o Brasil ficou independente, os primeiros caras que escreveram história da literatura e organizavam listas de leitura em colégio, eles botavam para dentro da história da literatura os autores que eles achavam que combinavam com o espírito nacionalista do momento. Então, claro, eu olhando de hoje em dia, eu digo, bom, eles incluíram tais e tais, mas excluíram tais outros. E hoje em dia, então, a gente tem condições de olhar para os que foram excluídos e perguntar, tá, mas por que eles não estão dentro? Será que eles não são significativos, né? E é isso. Então, isso é fruto da universidade em geral. E aí, para concluir a resposta, aconteceu que eu fiz um pós-doc, eu passei um ano sem dar aula, agora de 2014 para 2015, e no tempo que ainda tinha bolsa de estudo e tudo. Saudades. E aí eu fiquei fora, assim, durante um ano. Puxa, aí, sabe, tu olha para essas coisas todas, o acúmulo que eu tinha e tal. E aí eu digo, pô, vou me desafiar a tentar escrever isso tudo que eu penso, né? Então, é isso. Eu tento repassar o que a gente sabe de importante de história do Brasil e da América. E aí eu volto para a história da literatura e pergunto, como é que ela foi contada até agora? E aí eu vejo o que eu acho que são defeitos ou limites, né? E em função desse jogo eu faço algumas propostas no fim. Não é uma história da literatura nova, mas é tipo assim um caminho para uma nova história da literatura. Por isso que o subtítulo que eu suprimi era Para uma Nova História da Literatura Brasileira. Pô, que explicação, hein, meu? Só isso aí já deu uma aula. Exatamente. O cara que não sou só de ouvir. Assim, tipo. É o famoso deu aula. Mas tu citaste alguns historiadores aí, não citou o Peninha Bueno. Algum problema com o Peninha? Não. Tirando o fato de que ele tem um mau gosto de ser gremista, não. Tá bem. O Peninha, ele mesmo diz, eu sou um historiador com I maiúsculo. É uma autopiada muito boa. O Peninha é um cara que também é muito importante nessa história, porque ele, como um grande jornalista que é, um grande talento do texto, ele sacou que era uma demanda, a gente queria saber melhor, né? Todo mundo queria saber, pessoas comuns queriam saber. E aí ele vai lá, o que ele faz? Ele devolveu assim, o cotidiano, né? A carnadura, como diria o Nelson Coelho de Castro, a picanha da história, né? Ele botou, enfim, é isso, a vida real para dentro
de tal maneira que as pessoas se encantaram, queriam saber, mas então era assim que era o descobrimento, assim é que era o fulano de tal que morou não sei aonde, né? E ele, para responder a pergunta do Mauro, ele não é um formulador, né? Ele não é um formulador de teses, de questões, não precisa ser naturalmente, né? Então eu citei esses caras que têm pesquisa e têm avançado justamente em formulações, esses aí, né? Que são os que eu mencionei. O Peninha tem aquela grande qualidade que eu acho que é o que deve, para mim, jornalista, tem duas coisas, né? Que são boas do cara. Eu sou um ex-jornalista. São duas coisas que o cara pode fazer de bom no jornalismo. Um é se o cara é um grande repórter, né? Coisa que eu nunca fui. E a outra é o cara, que eu acho que isso é a outra síntese do jornalismo. Um é a reportagem, né? O outro é o cara estudar uma coisa complexa e conseguir descrever essa coisa de uma forma que todo mundo possa entender. Uhum. Isso é o que eu tento fazer quando eu escrevo sempre, inclusive no meu mestrado e no doutorado, muito por pilha do Fischer, né? E isso é o que o Peninha faz. E isso é o que eu acho que tinha que ter muito mais na academia. Eu quero que o Fischer conte a história que eu acho maravilhosa de quando ele foi defender o doutorado dele, do que uma pessoa da banca disse para ele. Do que? Da humildade? Não, parece que tu escreve... Não, isso foi numa cadeira do doutorado. Eu escrevi um trabalho sobre o Zé Saramago e tal, que estava pintando, ele não tinha ganhado o prêmio Nobel. Então. E aí a professora, essa para quem eu escrevi o trabalho, me devolveu e disse, tá, o teu trabalho é A, mas, pô, parece que tu escreve para ser lido. E aí quando e ela não escreveu, eu tenho guardado isso aí, né? E aí eu ingenuamente achei que ela tinha se enganado, né? Daí eu fui para ela, mas tu queria dizer o quê? Eu não entendi isso aqui, né? Ela disse, tu entendeu, né? Como assim entendi? Não, assim, que tu faz muita concessão pro leitor. Eu digo, bom, Tu facilita a vida do cara. Mas essa é uma crítica que parte da academia tem muito, né? Acho que várias pessoas, eu também passei por isso, tanto no mestrado quanto no doutorado, de reclamarem, pô, mas o teu texto não é acadêmico o suficiente. Daí tu vai ver, tá, mas como assim não é acadêmico? Vamos lá, vamos ver o que tá faltando aqui. E aí, no fim das contas, é o estilo, é só porque é fácil. Mas é que como é que a gente quer democratizar o ensino e a pesquisa se a gente não começa democratizando o acesso, né? É a mesma coisa. Bom, e não é privilégio da academia, né? É a coisa, quando tu vê, tem o advogadez também, né? Uhum. O advogadez... Tem um cara, nossa, eu não citei o Peninha e nem citei um outro cara que para mim é muito importante, que é o Jorge Caldeira. Uhum. O Caldeira é um cara que tem uma formação universitária assim, bem rigorosa, ele é sociólogo, tem mestrado em sociologia, doutorado em ciência política, só que ele passou 20 anos da vida dele como jornalista e editor. Ele editou a Gazeta Mercantil, foi editor da Ilustrada, foi editor da Isto É, assim, de texto mesmo. Aí o resultado é que quando ele começou a escrever, assim, livros, pô, os livros dele são uma maravilha de ler, né? Tem uma história do Caldeira, vou contar, ele contou em público isso, que é maravilhosa. Ele estava fazendo doutorado e ele estava estudando o Mauá, né? O Barão de Mauá, né? Que foi um grande empreendedor do século XIX e tal. E bem naquela época, a Companhia das Letras apareceu no mercado, né? E aí ele ficou sabendo, lá em São Paulo, onde ele mora, né? Que a companhia queria abrir uma linha de biografias. Aí ele disse, porra, eu estou escrevendo um troço aqui que é uma biografia do Mauá, né? Aí ele pegou, não tinha defendido ainda, né? Aí ele pegou o material, entregou para a editora, imaginando, enfim, que talvez o cara lesse e dizer alguma coisa para ele. E aí, tipo, sei lá, 2, 3 semanas depois, os caras disseram, queremos publicar. E aí ele foi lá, assinou o contrato e maravilha, né? E isso era ele durante o doutorado, e esse era o trabalho de doutorado dele. Aí ele pegou o mesmo trabalho e levou lá na Secretaria de Pós-Graduação e disse, olha, eu tô aqui, eu quero defender a minha tese. Aí os caras olharam o prazo dele e disseram, mas tu não pode defender ainda. Ele disse, mas eu já terminei de escrever, já fiz os créditos. Eu disse, mas tu não pode defender antes de completar, não me lembro, tipo assim, 3 anos de doutorado. E era 2 anos e meio nisso, né? Aí os caras disseram, não, tu tem que esperar mais um semestre para defender. Aí o Caldeira pensou, pô, e o livro vai sair lá, né? Se saísse o livro, ele já não podia defender como doutorado. E o que ele fez? Escreveu outra tese. Meu Deus do céu! E o livro claro que é fácil!
E o livro do Mauá foi um estouro maravilhoso, me lembro disso. grande trabalho de pesquisa e tal. Mas pá, isso é uma coisa, sabe? Isso é a prova de um alheamento, assim, sabe? Uma alienação. Como assim, entendeu? Os caras, a universidade devia lá atrás dele dar um título de doutor para ele por causa do livro, entendeu? Mas não, né? Não. Hoje já mudou, acho um pouco, né? Em muitos lugares já mudou, mas teve esse veso aí. Eu fiz uma parte do meu doutorado em Portugal, né, Fischer? Então, defendi a minha banca, tinha metade brasileiros e metade portugueses. E aí foi um horror, assim, porque eu Português. entreguei o trabalho, os portugueses, o Juremir, o Juremir, meu orientador, né, o Juremir Machado da Silva, ele me disse assim, os portugueses acham que eles são donos do idioma, Fernanda, não te preocupa. E aí é verdade, porque daí no final era assim, eu apavorado com os portugueses, aí escrevi no trabalho, na capa, assim, na primeira página do trabalho, este trabalho está escrito em português do Brasil, porque senão eu ia tomar uma ruim dos caras, assim, mas no fim deu tudo tem que dizer certo. assim, desculpa, eu escrevi para ser lido. Eu escrevi para ser lida, exatamente. E a língua muda, né? A língua é viva. Eu sempre tem um livro que é um filme que eu não sei se vocês assistiram, chama A Chegada, um livro de alienígena, mas que é É lindo mas o que é filme. muito bonito, é um lindo filme que é sobre idioma, sobre como o idioma molda o jeito como uma cultura é, como as pessoas pensam, né, o jeito como as pessoas se expressam, assim, é muito bonito o filme. E eu sempre penso nisso, assim, como o português de Portugal é de um jeito e os portugueses são bem daquele jeito do português de Portugal e nós aqui temos o nosso, né, a gente é feito para ser lido, né, os brasileiros. Mas que tal, Fischer? É um filme de ET cuja protagonista é uma linguista. Toma pra ti. Exatamente. Que beleza. Isso Tu aí. precisa ver esse Onde é filme, que tem Fischer. isso aí? Eu vou Tem na atrás. Netflix, eu acho que tem agora esse filme. Porque eu vi no cinema ainda esses dias que eu revi. É lindo o filme mesmo. Qual é o nome de Fê Cris? Qual é o nome? Não, A Chegada. A Chegada. O Chamado é um filme de terror, eu ia te ferrar. Porque a premissa é essa, né? Que ninguém parou pra pensar, tá? Aí chega os ET, tá? E aí como é que a gente vai falar com eles? Como é que a gente fala com eles, cara? É um estudo comunicativo. Não, e é muito interessante porque isso, assim, né? Porque aí, quando a linguista ela entende como se comunicar com os extraterrestres, ela entende um pouco como eles pensam, a lógica do pensamento deles. Então, é muito bonito isso, assim, né? A tradução do jeito como a gente pensa, o jeito como a gente age, o jeito como a nossa cultura funciona através do idioma, assim. É muito, muito bonito o filme. Minha pátria é minha língua, fala Mangueira fala. Por isso que eu tenho a minha militância de dicionarista, né? Eu fiz um dicionário de português, que é aquilo ali foi um momento assim de reivindicação de particularidade, né? Foi bem. Aliás, estou fazendo uma revisão, vai ser uma nova revisão do dicionário de português, porque ele continua vendendo, sabe? Já que vocês não me perguntaram, eu vou dizer, eu estou fazendo uma revisão. Olha, a gente não te perguntou o que tu está fazendo, né, Fischer? Ninguém perguntou. Não, mas é que essa é a última pergunta que o Mauro faz sempre, tá? E os próximos projetos? É para encerrar os próximos projetos. Não, mas pode falar agora, não tem problema. Não, eu estou fazendo uma penca de coisa e eu adoro fazer uma penca de coisa ao mesmo tempo, né? Uma delas é revisando o dicionário de Porto Alegre. Aliás, está aqui na minha frente ele. Eu tenho um exemplar aqui, ó, cheio de papelzinho anotado e tal. Aí eu estou com o arquivo ali, mexendo, limpando, botando coisa nova, modificando, né? Conta uma aí que entrou, que não estava no livro, que vai estar, digamos assim. Só se eu abrir o arquivo aqui, agora não vou me lembrar. O repórter atrás do furo. O furo. Não, assim de cabeça eu não estou me lembrando. Peraí que eu já vou achar um aqui. Tem várias coisas, por exemplo, agora eu olhei uma aqui, a explicação de Chumbrega, eu achei novas explicações para o Chumbrega, outras indicações de origem, né? Tu tem que botar, tu tem que incorporar mas aí não adianta. Mas aí não adianta? Aí não adianta. Tem um que eu vou botar, é uma que a gurizada dizia, não é bem da minha época, mas diz que é nada. Tem. Eu não sei como é que eu vou escrever, se é nada. Não. Parece nada, né? Não, nada. Não sei como é.
Tem que ser sem abrir muito a boca, né? Isso, nada. E quantos livros tu já tem no total, Fischer? Tu sabe? Não sei. Não sei porque a conta é meio estranha de fazer. Eu tenho livros autorais, assim, meus, né? Que não são muitos, sei lá, são muitos, sim. Não sei quantos são, deve ser uns 12 por aí. Mas só eu tenho mais. Eu tenho um escaninho desses aí que atrás de ti, só com o livro teu. Não, mas é que eu tenho muito livro assim que eu organizo, que eu coordeno, tal, né? Então é isso. Mas eu tenho, falando em projeto já, nós estamos indo para o final da conversa aqui. Deixa eu contar que tem um livro que vai sair na virada do ano que também talvez tenha um destino assim, talvez eu seja mais uma vez cancelado. Ai. Porque a convite de um querido amigo meu que é editor, ele disse assim, pô, tu vive falando mal dos paulistas, falando mal do modernismo paulista, quem sabe escreve um livro inteiro sobre isso. Olha só! E aí eu escrevi um livro inteiro sobre isso, foi isso. Já entreguei o livro lá, agora eu tenho que revisar ele ainda e tudo, né, editar. Mas esse é um livro que eu acho que vai ser interessante. Porque ano que vem são 100 anos da Semana de 22, né? E 200 da independência, né? Ninguém está falando então, o Brasil só vai falar nisso. Mas tu fala mal dos modernistas paulistas no livro? Não, eu sempre digo isso, assim, não, agora que eu aprendi a dizer assim, quando a gente diz modernismo, a gente diz duas coisas diferentes. Uma coisa é os caras escrevendo lá na década de 20 e 30, fazendo o que eles achavam que era uma renovação, tá? O Mar de Andrade, Oswald de Andrade e tal. Isso é uma coisa que se chama modernismo no Brasil, né? E a outra coisa que vem junto, e esse é o meu ponto, é que modernismo também é um valor que acabou se tornando absolutamente dominador no cenário da cultura letrada brasileira, né? Enfim, ele virou critério de validação, então é bom quando ele combina com isso, não é bom quando não combina. Então essa palavra modernismo ela acaba significando até hoje ainda, 100 anos depois da semana, essa palavra acaba representando um ideal absoluto, assim, de liberdade, de invenção. Então, quando é muito bom, quando é inventivo, não adianta dizer, é modernismo, então, né, combina com modernismo. E esse livro é sobre, o assunto é esse, é a consagração do modernismo, né, a consagração da visão modernista das coisas ao longo desse último século. Então, eu acabei achando uma estrutura que me agradou muito. No começo eu não sabia bem como fazer, comecei a juntar coisa e tal, estava meio um bololô, assim, aí me dei conta e organizei o livro em capítulos que são 1922, 1932, 1942, 52. Então, a cada 10 anos, eu faço resenhas e comentários enfim, eu repasso debates, opiniões, artigos, entrevistas que são feitos em cada um desses momentos, justamente momentos que vão celebrando em data redonda a Semana de Arte Moderna, né? Pô, e aí, cara, ficou um negócio assim muito impressionante, porque daí tu vê, por exemplo, a disputa que é feita para depurar o modernismo original, tipo assim, até o 1962, o Sérgio Buarque de Holanda, que depois virou um grande historiador, pai do Chico Buarque de Holanda, né? E é um modernista ferrenho, assim, ele ainda fica falando mal dos caras que participaram da Semana de Arte Moderna, mas que ele, Sérgio Buarque, achava que não mereciam ser chamados de modernistas. Tipo Graça Aranha, gente que hoje em dia ninguém fala, né? Ronald Carvalho e tal. Então eu vou acompanhando isso e mostrando, aqui, esse cara aqui saiu do cânone, esse aqui estava entrando, né? E aí a cada década, e aí eu pego, tipo, sei lá, as grandes teses que foram publicadas na USP, os amigos do Arthur lá que gostam dos paulistas, né? Eu pego, por exemplo, o mestrado do José Miguel Wisnik, Arthur, que é sobre a música na Semana de Arte Moderna. Aí eu mostro ali como ele faz uma leitura envenenada das coisas, né? E é isso, eu vou fazendo isso, e o último capítulo é 2022, então eu já estou profetizando o que vai acontecer. Tá bem. E voltando ali a falar em música, vocês, a Fischer e Arthur, dão cursos aí de música popular brasileira pelo mundo afora, né? E
O que vocês acham do Zé Ramalho cantando músicas pronto. do... Essa provocação não dá, Mauro Borba. Toda hora é isso. Zé Ramalho cantando o quê? Músicas de Bob Dylan, George Harrison e coisas assim. Versões do Zé Ramalho. Não, isso é uma brincadeira nossa. Bate na porta do céu. Isso. Exatamente. A gente tem discutido muito, eu, a Fecris e o Eduardo Mendonça, sobre a validade ou não dessas versões do Zé Ramalho. Por isso que eu lancei aqui a brincadeira. Sabe que tem um cara que... Como é o nome dele? O Diego... Como é o nome dele? O Diego... Putz, esqueci o sobrenome dele. Diego Medina? Não. Diego Casagrande? Você não Diego. Pô, que merda, esqueci o nome dele, cara. Mas o que tem ele? É um cara que ele canta música folk, canta Bob Dylan e tal. E ele fez mestrado sobre o Bob Dylan. E o assunto dele é o Bob Dylan no Brasil. Ah, que merda que eu tô esquecendo o nome dele, que chato isso. Bem desagradável da minha parte. Não, mas eu ia dizer que ele defende o Zé Ramalho, ele diz que as adaptações do Zé Ramalho são boas. É isso que eu acho. Eu acho que elas são obras em si. As letras são muito boas. Enfim, assim, não precisa gostar de ouvir. Eu gosto particularmente, mas não precisa gostar de ouvir. Mas eu acho grandes letras. Assim, pronto, viu? Tu tem um aliado intelectual aí. Ah, tá vendo? Eu sempre estou cunhada na ciência. Viu? Grandes letras elas são, sem dúvida. Já no original elas são, né? Não, mas é que elas não são exatamente traduções literais. Essa é a questão. Elas não são traduções literais sempre. O Zé Ramalho cresceu no meu conceito quando ele desembarcou do próximo disco do Sérgio Reis. Ali Isso. Ele cresceu no meu conceito. Sim. Gostei dessa. Mas ele sempre foi um cara, né, muito posicionado, assim, e agora seria bem incoerente da parte dele se ele... Não, e o que o Sérgio Reis quer cantando vocês que fazem parte dessa massa? Vida de gado. Não, é porque justamente ele se confundiu, ele viu uma autobiografia. Uma autobiografia, exatamente. Ele não compreendeu o negócio. Pelo que eu entendi, só aquela Paula qualquer coisa, uma cantora... Paula Fernandes. Paula Fernandes. Parece que só essa aí permaneceu, né? Era um disco cheio de convidados e só ela continuou. E o Zezé de Camargo, né? O Zezé de Camargo que disse, eu quero, eu vou. Ele nem estava no projeto, mas ele disse, eu faço, claro, eu faço. Tá sumido, né? Se apresentou? Se apresentou pro quartel. Mas é triste, né? Claro, porque cada artista, às vezes, a gente não gosta e tal. Enfim, o Sérgio Reis não é uma coisa que eu naturalmente ouça, mas é uma coisa que sempre teve muito, tocava muito no rádio e tal. Então, a gente até tem né, assim, uma familiaridade com a obra, assim, e eu acho sempre tão triste, sabe? Daí a pessoa para de ser aquela pessoa, né, que tu tinha na tua cabeça, aquele artista, representante daquele momento, admirado por muita coisa, e passa a ser esse idiota do WhatsApp. Eu me lembro do Zé Ramalho, eu me lembro do Sérgio Reis, o seguinte, tinha um programa, o Fischer deve lembrar, talvez o Mauro lembre, que se chamava, eu acho que TV de Vanguarda, que era de um pessoal do Pasquim. E eu devia ter uns 14 anos por aí, mas eu me lembro claramente do Ziraldo e o Sérgio Cabral pai, que era também da turma do Pasquim, e biógrafo de um monte de gente, eles dois fazendo uma eleição do verso mais estúpido da música popular brasileira. É bem verdade que o Djavan ainda não tinha escrito mais fácil aprender japonês em braille do que você decidir se dá ou não, porque daí teria ganho. Mas o verso que foi eleito foi: se você pensa que meu coração é de papel, enganou-se. Não vá pensando, pois não é. Não vá pensando. Não, peraí, cita direito. Se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. É uma frase do Sérgio Reis quando ele era da Jovem Guarda. Eu catei que o nome do Diego é Diego Garcia. Diego Garcia, me desculpa. Diego Garcia. É isso aí, Diego Garcia. Mas ele foi da Jovem Guarda, mas ele também, mas enfim, né, as pessoas conhecem e veem ele e enxergam nele o menino da porteira, exatamente. E pinga nessa casa tem goteira, pinga em mim.
Mas e tantas letras ruins surgiram depois disso, né? Tem tanta bobagem. Ah, mas a briga é feia, né? A briga Eu tenho é uma feia. amiga que canta mais fácil apedrejar pôneis em bailes do que você decidir se dá ou não. Ah, é Mais boa. fácil apedrejar pôneis em bailes Bah, do que você decide se dá ou não. apedrejar pôneis em bailes. Em baile. Bailes, claro. Em Mas sabe bailes. que a gente tava falando de letra de música ruim, e tá, né? Vamos pelo menos falar de letra de música boa, então, um pouco, que eu lembrei que uma vez eu entrevistei o Fischer para falar do disco do Caetano com o Gil, para falar de 69, do disco, enfim, Tropicália. da Tropicália e tal. Eu não me lembro para que era, acho que era uma matéria para o Terra, mas eu não me lembro exatamente qual era a efeméride, mas a gente conversou sobre 25 essas. Oi? 25 anos dos 66. Pois é, talvez 2015, Ah, talvez não, foi era isso, não, foi faz tempo, faz um tempo já. Mas me lembro da gente conversar muito sobre isso, assim, de eu pensar: "Bah, que massa, né, quando a gente consegue, que bom esse encontro quando a gente consegue olhar para a música e olhar para a literatura e as 2 coisas se conversarem e tá tudo bem". Não é que nem no colégio, né, que as coisas não se conversam, as ciências não se conversam, enquanto tu tá ouvindo música, tu não tá estudando, tu não tá fazendo nada que preste, né, que na Uhum. minha época era assim. Não, isso é uma riqueza que a gente ainda vai demorar para perceber, né? Porque esses caras estão tudo por aí. Tudo não, mas muitos estão aí, né? Caetano, Gil, Paulinho da Viola, Chico, a Rita Lee tá meio fora de combate, mas tá por aí, né? Puta, um monte de gênio, assim, que aí a gente acompanha isso, né? Os caras estão ao alcance de uma. Agora nem é um telefonema, nem nada, mas ao alcance de um clique, né? É. É muito. A nossa vida foi muito facilitada pela existência desses caras, né? Ah, isso é uma outra coisa que a turma do Fischer botou na roda, que é, além das leituras obrigatórias, a audição obrigatória de Nossa, um isso é disco demais. para o vestibular. Primeira no Brasil, quero dizer isso daqui. Primeira universidade Eu no Brasil. teria ido que muito botou. melhor no vestibular se tivesse acontecido. Eu quero dizer o seguinte: a USP veio depois de nós. Tá A USP vendo? botou o pavilhão 9 lá, 2 ou 3 anos depois da gente botar aqui o Tropicália ou Panis et Circenses. Também, 2 Legal grandes isso, né? discos, né, tanto o Pavilhão 9 quanto. Viu, vocês, tu Ferquiles, que é jovem, quando for contar a história do período, lembra de botar isso aí, que é o Não, pode primeiro. deixar, Fischer, eu não vou esquecer dos créditos, eu sou muito fã dos créditos. E o Arthur, só para continuar dando crédito, o Arthur é o meu Fischer, né, que eu ouvia o Arthur no Porque a rádio, no cada colégio. geração a coisa decai, né? É, dá uma decaída. Mas é isso aí, né, Arthur, o importante é estar brigando, estamos brigando. É. E o Fischer Vai estar na minha lápide, fez o que pôde. morreu tentando. Eu tentando. O Fischer, e o que tu tá escutando, assim, tu citou antes ali que tu ouvia rádio, lia, gostava de ler coisas, né, na imprensa, e quem que tu tá acompanhando hoje, assim, porque a gente perdeu um pouco essa coisa do jornal, né, e aí fica tudo meio diluído, tu tem que procurar o cara na internet, né, ou assinar, ficou complicado, assim, né. E quem que tu tá acompanhando hoje, assim, que tu segue religiosamente? Não, eu tenho que ler o fulano ou ouvir o ciclano no rádio. Bom, de música são esses cancionistas aí, né? Esses caras que são uma geração mais velha que eu, né? Eu sou de 58, essa gente é de 42, por aí, 40 e poucos. Esses aí eu não perco nenhum deles, esses que eu citei todos, né? Alguns já pararam pelo caminho, mas eu também acompanhava, né? Com um pouco mais novos, tipo, sei lá, não é o Djavan, é o Gonzaguinha e tal, né? Ou uns caras criativos como o Luiz Melodia, assim, que também eu acompanhava com muito gosto. Mas esses eu continuo acompanhando, assim, sou fã de carteirinha. E como eu dou aula de canção, eu inventei uma cadeira faz 20 e tantos anos chamada Canção Popular Brasileira para o curso de letras, né? Então, sempre que eu dou essa cadeira, eu ouço tudo de novo, com uma enorme alegria, né? Ouço coisas mais antigas e tudo. Agora, escritores tem vários, né? Eu tenho, acho que dá para dizer assim que os caras da minha geração cronológica e um pouquinho acima de mim, um pouquinho abaixo de mim, eu acompanho bem aqui no Brasil, né? Fora daqui, sei lá, talvez o cara mais importante para mim seja o Paul Auster, como artista vivo, assim, né?
que é com cuja obra eu tenho uma relação muito estranha, assim, porque eu gosto tanto dele que eu fico irritado quando eu leio ele. Eu fico irritado Porque é muito bom. não, porque sabe quando tu te identifica tanto, assim, o cara diz assim, puta, como é que esse cara teve essa ideia? Como é que eu não tive antes? Ou, enfim, por quê? Sabe, por que que é tão bom, né? Ou então aquela sensação, assim, de que é tão bom que tu não quer que acabe, né? Eu não quero terminar os livros, sabe? Isso me acontece com o Paul Auster muito particularmente. E só fazendo um parêntese, o Paul Auster, ele teve um programa de rádio, né? Não sei se tu chegou a acompanhar isso, e ele fez um livro. Fez um livro a partir disso. Das correspondências que as pessoas mandavam para ele num programa era uma rede americana, assim, né? Que ele ficava contando as histórias que as pessoas mandavam para ele. O livro saiu no Brasil também, chama Achei que Meu Pai Fosse Deus, é o nome do livro. E esse livro foi adaptado algumas dessas histórias foi adaptado para o teatro uns 10 anos atrás. Inclusive a minha cônjuge fez a peça. Tinha a dona Áurea Batista, tem cada texto de... Nossa, impressionante. Eu já vi até uma vez no Sarau, rapaz, a gente estava no Sarau lá no Ocidente ainda, Sarau Elétrico. Uma vez foi um gurizão, assim, a gente meio que no final abria, assim, para quem quisesse ler alguma coisa ou dizer alguma coisa, né? Aí apareceu um gurizão, disse, pô, eu tenho uma história para contar aí. Eu, tá, tenta aí. Aí o cara começou a contar a história, contava muito bem, só que era uma história do Paul Auster. E o cara não disse que era do Paul Auster, o cara decorou a história e contou como dele. Bom... Sabe quando tu fica naquele constrangimento, assim, eu digo, pô, digo ou não digo? Desmascara ou não desmascara esse cretino? Ai. No fim não falei nada, deixei passando. Mas era assim, roubada a história, sabe? O exemplo era... Toda a história era igual. Tá. E na imprensa, quem é que tu acompanha hoje, Fischer? Na imprensa, no rádio, no jornal? Bom, eu assino... O Matinal Jornalismo. O Matinal Jornalismo. Antes de mais nada. Eu assino a Folha de São Paulo. Eu assinei durante um tempo o Globo, mas eu ficava tão desesperado porque não dava tempo de ler, mas eu gosto muito também do Globo. E assino só quem mais? E a Piauí eu assino. Então eu acompanho muita gente assim, eu tenho a Folha, para mim ainda é desde aquela época, né, da época das diretas já, que a Folha se tornou um jornal dos jornalões, assim, acho o jornal mais consistente que tem no Brasil. Eu leio assim com ardor mesmo, tanto gente mais nova, tipo Celso Barros, por exemplo, né, como, sei lá, os velhos, né, o Jânio de Freitas, como é que é, o Hélio Gaspari e tal. Leio muito um cara que é meu camarada também, o Marcelo Coelho. Esses eu leio acompanhando mesmo, eu vou atrás do que eles escrevem. Eu não sei se posso te dizer outros nomes, mas esses são os que eu realmente gosto muito, assim. Certo. E são exatamente as 3 coisas que eu leio também, o Matinal, a Folha e a Piauí. É isso aí. Que eu assino. Aliás, eu não assinava, eu voltei a ler jornal quando o Bolsonaro subiu, né? Porque era assim, voltou a ser, restaurou a minha fé no jornalismo. Puxa vida. Então tá, gente, já estamos aí com 1 hora de gravação, né? Acho que já podemos encaminhar para o final. Teria mais alguma pergunta? Vocês teriam mais alguma pergunta final para o professor Fischer? Eu quero saber se tu ainda sabe diferenciar uma cassiterita de uma hematita. Cassiterita é de estanho e a hematita é de ferro. Isso eu posso te dizer assim, com alguma segurança. Mas se eu cruzar com ela na esquina, não sei se eu sei reconhecer. Mas ela tá mudada, Fischer. Ela tá muito mudada. Tu sabe que a minha memória tem assim, eu faço uma imagem que parece um pântano, sabe? De vez em quando sai alguma coisa lá do fundo e fica boiando, assim. Uma palavra daquela época lá, sabe? E às vezes eu reencontro colegas daquele tempo lá. Tem um querido amigo meu, Fernando Seffner, que é professor de história, né? E aí, mas o Fernando estudou e se formou em geologia, ele é muito cabeçudo, né? E aí a gente diz, de vez em quando eu digo para ele assim, Fernando, icositetraedro trapezoidal. Aí ele...
Aí ele dá um nome de uma rocha qualquer lá, um nome bonito, assim. Mas, fala a verdade, icositetraedro trapezoidal. É muito bom, né? Um bom nome para uma banda. Só decorar isso aí já é um trabalho. Isso é um sólido que tem 24 lados, que são, cada um deles é um trapézio. Icositetraedro trapezoidal. Na verdade, o nome da banda seria icositetraedro e o nome do disco seria trapezoidal. Ô, Fischer, e teus filhos adolescentes têm esse interesse pelo livro ou eles estão... Como é que é essa questão hoje das telas, dos celulares e o livro na tua casa? É uma questão, está em aberto. Os dois leem, assim, te fizeram uma boa escola e tudo, né? Mas não é tão linear assim a coisa, né? Porque o atrativo desses jogos e dessa lógica das plataformas de jogos, né? É um negócio... Cara, a Júlia e eu conversamos muito sobre isso para tentar entender, assim, para não ser muito reacionário, sabe, na conversa, né? Porque é muito sedutor, né? E tem um lado que é perverso, que é o troço de viciar o cara, né? De aquele negócio de tu ter sempre uma nova etapa, daí tu, não, mas só mais um pouquinho para eu terminar, daí tu completa, mas não sei o que e tal. A gente tenta falar sobre isso, mas tem um outro lado que é o seguinte: eles são adolescentes, pré-adolescentes, no caso da Dora, durante a pandemia, né, cara? Nossa. Os caras não têm, sabe, não pode cultivar amizade a não ser por esse meio aqui, né? Então, nos jogos, eles têm como conversar, interagir, conversam com os amigos daqui, com gente que eles nunca ouviram falar. Esses tempos estava o Benjamin jogando um jogo, não sei qual, aí de repente ele começou a falar inglês. Aí eu olhei para ele, o que é isso? Não, é um cara aqui, um cara do Canadá e tal. Dizendo, quando que na minha experiência, depois não seria possível algo assim, né? Então, é difícil, né? E esses apelos dessa lógica do não parar nunca, essa lógica, ela é quase oposta à lógica da leitura, né? Porque a leitura é um mergulho dentro de ti mesmo, assim, tu obedece ao teu ritmo, né? Enfim, tudo acontece na tua cabeça, né? E dessas coisas, não, tudo acontece na tua, sei lá, diz isso, deve ser numa outra parte do cérebro aí, né? Que essa coisa de satisfação imediata, né? Carência e satisfação, carência e satisfação. Aí o máximo que eu consigo dizer, várias vezes já tive essa conversa com eles, dizendo, olha, eu já fui viciado, eu fumei durante 20 anos. Não, e é verdade mesmo, o mecanismo do vício é exatamente esse. E eu li isso, aliás, uma das coisas que me ajudou a parar de fumar foi descobrir, eu li uma vez um livrinho falando sobre o mecanismo do tabaco, como se diz, da nicotina, né? Que ele é muito perverso, assim, porque o ciclo entre satisfação e carência é muito rápido. Sabe? Tu fuma para aquilo ali, mas meia hora depois tu já tem a carência daquela mesma coisa que foi criada por ter fumado, né? Ao passo que tem outros que têm um espaço maior e tal. E aí eu disse, olha, eu já caí nessa esparrela e demorei muito para sair, então isso, não sei como é que vai ser, né? Pois então, eu vou arriscar uma coisa aqui, Fischer, um movimento arriscado, que é o seguinte: indicar um jogo para tu e o Mauro jogarem com os adolescentes de casa no videogame, se vocês tiverem tempo e paciência e vontade, enfim, de fazer isso com eles, que se chama 12 Minutes, que a lógica é um pouco... Lembra um pouco até o Cortázar, lá, o jogo da amarelinha, enfim, é uma lógica de fora do tempo, assim, é só uma sala vista de cima, a sala de uma casa, assim, vista de cima, um casal, e tem uma coisa que vai acontecer, vai chegar um policial que vai perguntar, vai dizer, a mulher, ela matou o pai dela e tal, não sei o que, vai prender eles, e isso vai acontecer em 12 minutos. E tu tem 12 minutos para descobrir o que está acontecendo, então ele é mais de mistério e de descoberta, e de tu pensar em fazer, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o telefone, Entendi. vou ligar, né? Não tem bateção e não sei o quê, monstro e tal. Ele é bem de raciocínio, assim, sabe? É quase um... Que legal. O Isso. meu filho de 14 para 15 anos agora, ele estava jogando muito um jogo que é um jogo desses em que tu entra, tu vira um personagem no Velho Oeste, não sei o nome. Sei quais Eu são. assisti algumas, negócio sedutor pra burro, assim, né? Mas daí o que eu faço? Eu digo, olha,
Quem sabe, então vamos ler O Continente agora do Érico Veríssimo, que é meio boa. faroeste e tal, daí lê um pouquinho. Aí eu larguei para ele por causa do nosso amigo Ian Alexander, né? Eu larguei para ele o Owen Wister, aquele o primeiro norte-americano a escrever um livro de cowboy, né? Que é The Virginian, o Homem de Virgínia. Quando a gente era criança, eu e o Mauro tinha uma série na TV com esse nome, né? É verdade. E, enfim, eu tento fazer essa conversa assim, né? Legal. Mas, sei lá. Alguma coisa vai dar, eu acho. Com certeza. Então é isso. Queria agradecer muito aí a presença de vocês, do Arthur e Fê Cris aí, do Fischer especialmente, né? Nosso convidado aí para bater esse papo e relembrar aí tantas coisas, né? Tantos cafezinhos e conversas que tivemos. Mas só porque eu falei, tu não vai perguntar para ele quais são os novos projetos? Não, mas ele já falou ali de um livro que está saindo, que já está pronto, né? Já falou de um livro que vai sair, que é do modernismo. Mais deixa eu ver, o dicionário. A revisão do dicionário de Porto Alegrense. Tem mais algum aí escondido, Fischer? Não vou falar, senão vocês vão achar que eu sou demente. Não, tá bom, deixa assim, só isso. E o Matinal, né? E o Aparentes, exatamente. Meu projeto semanal. Certo. Então assine lá, né? Vamos convidar as pessoas para assinarem, para elas poderem receber a Parênteses, elas têm que assinar lá no matinal.com.br/assine, e aí você pode receber a revista Parênteses toda semana, coisas incríveis de Luiz Augusto Fischer e ainda outras coisas incríveis durante a semana, né? É isso aí. Depois eu descobri, até comentei com o pessoal lá algumas vezes, e digo, cara, agora que eu descobri por que vocês jornalistas não conseguem ser inteligentes. Porque não dá tempo, entendeu? Não dá tempo. Não dá tempo, rapaz. O cara, uma semana tu faz aquele negócio aí, se fosse na minha feição professora, eu diria, bom, tá, agora vamos botar o boi na sombra aqui e ficar olhando para isso e pensar, né? Mas não tem, já tem que fazer outra, não tem. É muito difícil, né? Ser jornalista é difícil, ainda bem que eu não sou. Agora é, né? Agora eu larguei. Agora vai dizer, aqui tem... porque tu não ficou inteligente. O Fischer é escritor, não é jornalista. O Arthur disse que não é mais jornalista, embora seja, né? Tenha sido, se formado, né? Mas diz que não exerce. Eu sou formado em jornalista, mas eu exerço o radialismo, na verdade, né? Mas me formei e tal, né? E a Fê Cris, então, é a única jornalista mesmo, né? De fato. Para vocês verem o que aconteceu com o jornalismo. Depois vocês reclamam, vocês abandonam e depois vocês reclamam. Sou jornalista, mas não exerço. Eu sempre me lembro do Peninha, já que a gente já falou nele, né? O Peninha dizendo, eu sou gaúcho, mas não exerço. Não praticante. Não praticante. Que nem... É verdade. Então tá, gente, muito obrigado aí e valeu. Sucesso aí nos projetos de todos. Valeu, obrigado pelo convite aí, uma saudação para vocês três. Então tá, abração para todos aí. Abraço, tchau. Tchau.